prefiro falar daqui. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Nova de Lisboa e ao professor Jorge Bacelar Gouveia pelo convite. É o nosso segundo concede. Estivemos aqui, eu creio, em 2016, não é, professor? Estivemos aqui em 2016 para falar sobre segurança pública. E hoje a ideia é falar um pouco de defesa nacional, o que é uma tarefa um pouco difícil no momento, porque eu vejo que o foco é um grande foco na área de segurança pública, mas nós vamos mudar um pouquinho, vamos passar para defesa nacional. E, em segundo lugar, é difícil também falar depois do professor Rui Pereira, que é uma instituição. Então, é muito complicado falar depois do professor, e do professor Fernando, que, apesar de ter dito que é novo, a gente fica contente em ver o talento do professor e saber que Moçambique está em ótimas mãos na área de segurança. Então, isso faz com que a minha dificuldade em falar aumente um pouco, mas eu espero que as senhoras e os senhores... Opa, olha aí, ó, sabotagem... Vou pedir auxílio. Exatamente, Jorge, exatamente. Vamos ver se vai. Perfeito. Nossos efeitos especiais são os únicos que eu tenho aqui. Eu peço desculpa porque a maior parte dos slides sou eu que elaboro, então tenham uma certa paciência. Bom, a ideia é falar sobre defesa nacional do Brasil, algumas considerações, uma vez que esse é o painel dos países lusófonos. E para falar de segurança e defesa no Brasil, é sempre bom lembrar que é um tema bastante peculiar. Estava mais cedo no Instituto de Defesa Nacional e conversava com o general Vitor Viana, o diretor do Instituto, sobre as particularidades em se discutir defesa nacional no Brasil. Ainda é um tema pouco tratado, há muita confusão entre segurança e defesa propriamente ditos. Então, a confusão entre segurança pública, segurança interna e defesa nacional, o que nós temos feito nos últimos anos é exatamente difundir os conceitos e buscar esclarecer um pouco mais a respeito de cada conceito. E ainda temos um agravante, que a questão da segurança pública no Brasil é prioritária. E eu digo que é um agravante porque o foco das atenções no Brasil tem sido muito para a segurança pública, para os nossos problemas internos, para a criminalidade organizada. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Pensem que no Brasil, em 2017, foram cerca de 62 mil homicídios. São taxas altíssimas. Em algumas regiões do Brasil, nós temos 34 homicídios por 100 mil habitantes. Então, imaginem esses números. E o foco da preocupação da sociedade brasileira é muito mais segurança do que defesa nacional. Até porque o Brasil não se envolve num conflito no território da América do Sul há mais de um século. O nosso último conflito foi a Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870. Nós vencemos. E como disse uma vez um amigo professor português de Relações Internacionais, assinalando a dificuldade, muitas vezes, que nós temos de tratar de defesa no Brasil, ele nos disse: vocês nunca perderam uma guerra. E isso é preocupante, porque vocês não percebem o que é ter um império dilacerado, vocês não percebem o que é ser derrotado. Isso gera no imaginário do brasileiro uma percepção de ausência de preocupação com segurança e, consequentemente, isso nos traz grandes desafios. Mas, para falar de desafios, vou mostrar para vocês um pouco o que é o Brasil e por que a gente se preocupa com defesa. É o quinto maior país em extensão e população do globo. E nós devemos muito isso à nossa herança portuguesa. São 16 mil quilômetros de fronteira,
o doutor Fernando estava falando de 2 mil quilômetros de costa. Nós temos 8 mil quilômetros de costa. 47% do território da América do Sul, 12% das reservas de água doce do mundo e 48% das reservas de água doce da América do Sul. 45% das nossas terras são agricultáveis. E só a título de informação, e é sempre bom esclarecer isso quando a gente vai para fora do Brasil, nós temos mais de 70% das nossas florestas preservadas ainda hoje. Às vezes a gente vê as pessoas comentando, não, vocês estão destruindo as... Não, nós não estamos destruindo as nossas florestas. A Amazônia brasileira, por exemplo, que são 4,5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos cerca de 85% a quase 90% da Amazônia brasileira preservada. Então, alertando sempre para as informações que porventura cheguem a respeito de Brasil, nem sempre condizem com a realidade. São 4,5 milhões de quilômetros de águas jurisdicionais que nós temos que patrulhar, nós temos que garantir a soberania brasileira nessas águas. Nós temos alguém aqui que vem da Marinha do Brasil, imaginem isso para uma força naval proteger 4,5 milhões de quilômetros quadrados de zona econômica exclusiva e plataforma continental. E aí a gente pensa que o Brasil, e de novo, lembrando da nossa herança portuguesa, graças àqueles que nos antecederam, nós somos um país continental e marítimo, nós somos um país com 3 grandes climas, equatorial, subtropical e tropical. Estava me sentindo em casa com 36 graus aqui em Lisboa. Já me alertaram que isso não dura muito, que semana que vem vai estar um pouco mais frio, mas o professor Jorge Bacelar cuidou de garantir que nós chegássemos a Lisboa com esse clima. Então, obrigado, professor, por garantir isso para nós. Extensas fronteiras terrestres e marítimas, já falei disso. Profundidade geoestratégica para defender esse território, nós temos essa particularidade. E para aqueles que não são da área de segurança, da área de defesa, pensem sempre que profundidade geoestratégica é fundamental. Perguntem isso para os russos. Cenários operacionais diferenciados. O emprego de minhas forças armadas aqui no Nordeste do Brasil, quem não conhece, recomendo que conheçam, ótimas praias, um lugar excelente, povo amistoso. É completamente diferente do emprego de forças armadas na Amazônia brasileira e distinto também do emprego das forças armadas no sul do Brasil, onde nós temos os pampas e grandes extensões, onde eu poderia colocar os nossos blindados e seguir até cidades vizinhas ao território brasileiro. É diferente também desta área aqui de fronteira com Bolívia e Paraguai. Só a fronteira brasileira com a Bolívia são 3.500 quilômetros para serem patrulhados, controlados e de fronteira seca. É maior do que a fronteira entre os Estados Unidos e o México. E os Estados Unidos até hoje têm dificuldade de controlar a sua fronteira. Imaginem a nossa dificuldade em lidar com isso. Esse é o nosso universo. Nós temos, portanto, várias áreas vitais no nosso território e isso gera uma grande complexidade para ser defendido. Bom, algumas observações sobre a defesa nacional do Brasil. O campo diplomático nosso é fundamental. A tradição diplomática brasileira é reconhecida e ela é centenária. E quando a gente fala de diplomacia e defesa no Brasil, a gente usa uma frase do Barão do Rio Branco, que é o pai da diplomacia brasileira. O Barão do Rio Branco sempre dizia isso: nenhum Estado pode ser pacífico sem ser forte. Nenhum Estado pode ser pacífico sem ser forte. E essa é uma perspectiva que deve nortear a nossa defesa no Brasil. Percepção das ameaças pela população brasileira ainda ela é muito desvanecida, é muito frágil, não se percebe, porque nós somos grandes. Nós somos grandes e nós estamos num continente distante dos grandes conflitos tradicionais. Eu não tenho uma potência nuclear do meu lado,
Eu não tenho um conflito fronteiriço, porque os problemas fronteiriços do Brasil foram resolvidos até 1912, a maior parte deles graças à nossa diplomacia. A percepção de ameaças, a última guerra em que nós participamos, como eu disse, no continente americano, foi a guerra da Tríplice Aliança. Repito, nós vencemos. A outra guerra em que o Brasil tomou parte, nós celebraremos 75 anos do final dela no ano que vem, quando nós participamos da Segunda Guerra Mundial, mandando uma divisão para a Itália, onde combatemos o nazifascismo ali, uma divisão da Força Expedicionária Brasileira. Foi o único país da América do Sul a participar com tropas da Segunda Guerra Mundial. A estabilidade política e institucional também gera condições para se incrementar um desenvolvimento econômico e social. As preocupações nossas estão muito mais voltadas ao desenvolvimento econômico e à estabilidade institucional, e muito menos a eventuais ameaças que possam surgir. O país tem buscado uma maior inserção no cenário internacional. Isso é muito característico nos últimos 20, 25 anos, porque durante décadas o Brasil foi fechado em si mesmo. Durante décadas o Brasil foi autossuficiente em termos das suas relações, efetivamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Antigamente se falava em relações internacionais dos países baleias, e o Brasil é um país baleia. O Brasil passou muito tempo de costas, por exemplo, para a América do Sul, e fechado em si mesmo. Hoje nós buscamos uma inserção maior. E aí o que diz a nossa política de defesa nacional, a política de defesa nacional mais recente, de 2016, é isso. Para proteger o seu povo, seu patrimônio, bem como para ter a liberdade de perseguir seus legítimos interesses, o Brasil deve considerar a possibilidade de se defrontar com antagonismos que venham a pôr em risco seus objetivos nacionais. Antagonismos. A política nacional de defesa chama atenção para a necessidade do setor público e da sociedade civil estarem atentos a eventuais antagonismos. E aí, quando eu falo em antagonismo, eu abro um parêntese aqui e digo da dificuldade, repetindo, de se falar de defesa, porque o nosso maior problema no Brasil hoje diz respeito à segurança pública, à segurança doméstica. A maior preocupação de todo brasileiro, ou do brasileiro médio, é isso aqui: insegurança. E eu vou trazer para as senhoras e para os senhores alguns números. Já disse, 60 mil homicídios por ano, é muita coisa. Ao longo dos últimos anos, nós perdemos mais pessoas no Brasil, em termos absolutos, do que na guerra na Síria. Morreram mais brasileiros vítimas da violência pública. E isso são homicídios registrados, isso são números oficiais. Esse número pode ser bem maior. Problemas que nos afligem, enquanto o doutor Fernando estava falando, eu estava pensando nisso e nas similitudes. Narcotráfico, assalto, sequestro, tráfico de armas, roubo de carga, crimes financeiros, crimes cibernéticos, lavagem ou branqueamento de capitais, como os senhores dizem aqui, corrupção, todos esses são problemas que nos afligem. Já falei das nossas fronteiras, eu só lembro que são com 10 países, inclusive os 3 grandes produtores de cocaína. 80% da cocaína produzida na Bolívia vai para o Brasil. 80% da cocaína produzida na Bolívia para no Brasil. Com isso, nós somos há muito tempo o segundo maior consumidor mundial. Há mais de 20 anos nós somos o segundo maior consumidor mundial de cocaína, atrás apenas dos Estados Unidos. E isso gera problemas domésticos também. Só para ter um número, foram 134 policiais mortos só na cidade do Rio de Janeiro em 2017, e eu estou falando de agentes do Estado. Quando se executa um policial, eu estou atentando diretamente contra o poder constituído. E é isso que nós tivemos no ano de 2017, só na cidade do Rio de Janeiro. 134 policiais mortos. Bom, então, alguns problemas. Cultura de defesa incipiente, já falei disso. Percepção de ameaças ainda muito fragilizadas, dificuldades para se discutir defesa, e
Finalmente nós temos uma geração, essa geração dos últimos 20 anos, que começa a tratar de defesa. A tua geração começa a tratar de defesa. A minha geração, não que eu seja muito mais velho que você, fique claro, mas a minha geração, até a minha geração não se falava de defesa e não se falava de defesa nacional nos meios civis. Defesa era um assunto restrito às academias militares, a discussões entre militares. Civis não se envolviam porque não se interessavam. Hoje, esse cenário começa a mudar. Consequências disso, um orçamento muito baixo para a defesa nos últimos anos. Orçamento muito baixo para a defesa. Só para título de curiosidade, nós tivemos o contingenciamento do orçamento de defesa. Vocês têm um termo específico para contingenciamento. Adriana, você lembra o termo para contingenciamento? Arquivações. Cativações, perdão. Fernando Pessoa dizia que minha pátria é minha língua, né? E às vezes a nacionalidade brasileira impera nesses momentos de dúvida. Então, cativações. Este ano acabou de ser anunciada, essa informação é pública, de 43% de cativações no orçamento de defesa, do Brasil. 43%. Professor Lídio. E é com isso que a gente tem que lidar. De fato, com 57%. Nas últimas 3 décadas, então, defesa nacional no Brasil ficou legada a um segundo plano. E a realidade internacional vai impor ao Brasil que ele decida como quer tratar de defesa. Eu já conduzo para a conclusão nas próximas décadas. Só para que os senhores tenham ideias de um dado, já falei dos dados sobre o Brasil, aqui nós temos as grandes preocupações de defesa nacional do Brasil. Em primeiro lugar, o nosso entorno estratégico. O nosso entorno estratégico brasileiro corresponde à América do Sul, ao Atlântico Sul, até porque as nossas responsabilidades internacionais no Atlântico Sul ultrapassam os 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Os nossos compromissos ultrapassam os 4,5 milhões de quilômetros quadrados de nossas águas jurisdicionais. A África Ocidental, sem dúvida, é apenas um oceano que nos separa de Angola, é apenas um oceano que nos separa da Namíbia. Preocupações nossas, por exemplo, com o Golfo da Guiné. Antártica também é outra grande preocupação. O Brasil é membro do Tratado da Antártica, o Brasil está presente no continente antártico desde 1982, e o Brasil pretende se tornar cada vez mais ativo nesse continente. Além do nosso entorno estratégico, nós não podemos desconsiderar os nossos parceiros do hemisfério norte. Nós não podemos desconsiderar os Estados Unidos, a Europa, a América Latina como um todo. E, é claro, outras alianças estratégicas, no caso do Brasil, bom lembrar, a CPLP. A CPLP, o professor Rui Pereira falou da importância de reunir os países lusófonos, por exemplo, para se tratar de segurança, de informações, ou como nós chamamos lá com esse anglicismo criado nos anos 90, inteligência. Fundamental tratarmos disso. Também é fundamental tratarmos disso nos países lusófonos, no que diz respeito à defesa. Até porque o Brasil tem uma atuação muito significativa em forças de paz. E é sempre bom lembrar que nos anos 90, por exemplo, nós tivemos em Angola um apoio do Brasil a Moçambique também, não é incomum. Então são áreas que nos preocupam. Mas isso é o nosso entorno estratégico. Se nós pensarmos em termos de mundo, o cenário que nós temos é esse daí. Um mundo complexo, um mundo dinâmico, um mundo incerto, um mundo multipolar e cheio de assimetrias. É tudo isso que nós temos que pensar quando pensamos em defesa nacional do Brasil. É um mundo com novos atores não estatais, que devem ser considerados.
Eu até pensei, até o último instante, em mudar a palestra sobre de defesa para terrorismo, Jorge, mas preferi sustentar o fogo da metralha aqui, como nós dizemos no Brasil. Novas ameaças versus ameaças tradicionais, possibilidades inclusive de conflito. O Brasil tem que estar atento para isso, conflitos tradicionais. Quando eu me formei em relações internacionais no início da década de 90, se falava de tudo no Brasil, menos de conflito, de defesa. Era o pessoal que gostava de integração econômica, que é importante, era o pessoal que falava de OMC, era o pessoal que falava de Mercosul, meio ambiente, um pessoal que abraçava a árvore, mas ninguém falava de defesa, de geopolítica. Esse cenário mudou. A gente tem que considerar as potências emergentes. Eu chamo a atenção para países como a Turquia, o Irã. O que a Turquia tem a ver com o Brasil? A Turquia é objeto de atenção e de preocupação quando nós tratarmos de defesa. Assim como é o Irã, assim como é a Coreia do Norte, que está lá do outro lado. Mas nós temos que nos preocupar com isso. Tá? Eu tenho que pensar nas potências tradicionais, eu tenho que pensar na expansão, por exemplo, de algumas potências como a Rússia. Eu tenho que pensar na presença russa no meu entorno estratégico na América do Sul. Eu tenho que pensar na presença chinesa no meu entorno estratégico da América do Sul. Eu tenho que considerar a presença norte-americana, a presença estadunidense na América do Sul. Afinal de contas, como eu disse, 48% do território da América do Sul é o território brasileiro. Esse é o mundo dinâmico, incerto e complexo. E aí, quando eu penso em defesa, a concepção política de defesa envolve desenvolvimento e diplomacia. Nós temos uma tríade: defesa, diplomacia e desenvolvimento. Desenvolvimento para a redução das deficiências estruturais da nação. Diplomacia para a conjugação dos interesses conflitantes de países. E defesa para a dissuasão ou enfrentamento de ações hostis. Sempre que pensarmos em defesa no Brasil, consideramos esse trinômio. Então, esses três pilares devem ser explorados com maior ou menor profundidade, conforme o caso concreto, a fim de garantir a nossa segurança e a nossa defesa nacional. É assim que o brasileiro, em termos de Estado, pensa a defesa. Com alguns princípios que são norteadores: a solução pacífica de controvérsias, a promoção da paz e da segurança internacional. Por isso que os senhores pensarem, se virem, por exemplo, discussões sobre intervenção armada na Venezuela de potências estrangeiras, o Brasil é terminantemente contrário. Isso fere alguns princípios. Promoção da paz e da segurança internacional, por isso a nossa participação em forças de paz. Por isso que o Brasil, há 75 anos, enviou tropas para a Europa, para combater na Europa. Por isso que o Brasil, a primeira tropa brasileira em 56 a pisar em Gaza, sob a égide das Nações Unidas, era uma tropa brasileira. Por isso que nós tivemos, repito, em Angola nos anos 90, por isso que foram 13 anos no Haiti, uma operação de sucesso, uma permanência de 13 anos no Haiti. Eu costumo dizer que todo soldado brasileiro no exterior é também um diplomata brasileiro. E é por isso que as nossas atenções se dão a futuras ações, participações em operações de paz da ONU. Estamos atentos a isso também. E a África, o continente africano, é objeto da nossa preocupação também. Multilateralismo, sem dúvida nenhuma, integração sul-americana, juntos somos mais fortes ali, e a projeção do país no contexto das nações associadas à ampliação de sua inserção em processos decisórios internacionais. Em outras palavras, o Brasil é muito grande para ficar de lado em grandes processos. Tudo isso requer articulação entre diplomacia e defesa. Algumas ações estratégicas, eu só vou assinalar para concluir. Ações na área de diplomacia nossa é fundamental. Ações estratégicas em defesa também devem ser consideradas. Os 3 eixos da defesa nacional brasileira: o eixo nuclear, o eixo cibernético e o eixo espacial. A capacidade do Brasil, não de produzir armas nucleares, mas de desenvolver o ciclo de produção de combustível. Um dos nossos projetos estratégicos é o submarino nuclear brasileiro. Tem aqui quem entenda mais disso do que ninguém aqui nessa sala.
é foco de nossa atenção. A nova dimensão de conflito internacional, a dimensão cibernética, temos que estar atentos a isso também lá. A gente sofre ataques o tempo todo e temos que desenvolver capacidade de defesa. E o setor espacial? O Brasil costuma inovar nessas áreas e isso é uma preocupação nossa. Estamos prestes a aprovar um acordo de salvaguardas que vai nos permitir usar de maneira plena o centro de lançamento de Alcântara. Já esteve lá em Alcântara, no Maranhão, Jorge? Centro de lançamento de Alcântara, que é uma oportunidade de inserção no Brasil num mercado internacional de 340 bilhões de dólares. Ou, como vocês dizem em Portugal, 340 mil milhões de dólares, que é o mercado espacial. Temos que executar a Estratégia Nacional de Defesa, precisamos de planos setoriais para isso, que são elaborados, e aí a gente conjuga, pensando na defesa nacional no Brasil, as várias expressões do poder nacional, política, econômica, psicossocial, não dá tempo de falar disso, militar e científico-tecnológico. Então, todos os recursos da nação para exercer a sua soberania podem ser distribuídos nessas expressões. Bom, para concluir, sociedade, defesa e forças armadas é sempre um tema que suscita muita discussão. No Brasil, repito, essa discussão ainda é muito incipiente. O orçamento de defesa continua muito baixo em relação ao nosso produto interno bruto, entre 1,5%, nunca chegamos a 2% do PIB brasileiro. E eu estava olhando, o PIB brasileiro está hoje 2 trilhões de dólares, que eu fiquei sabendo que trilhão em Portugal é bilhão. São mais... Bom, 2 trilhões de dólares no estilo americano de dizer. Tá? O Brasil não tem, é sempre bom lembrar, apesar de um PIB, apesar de um orçamento como esse, a maior parte dos nossos recursos orçamentários são para salários, pagamento de salários e pensões, e sempre chama atenção para isso. Nós somos grandes, mas não temos qualquer pretensão de projetar poder na América do Sul ou fomentar instabilidade na região. Muito pelo contrário, temos consciência de que a instabilidade na América do Sul é instabilidade refletindo diretamente no território brasileiro. Entretanto, nós temos que estar preparados para fazer frente a ameaças, tanto tradicionais como as chamadas novas ameaças. Numa outra oportunidade, nós podemos conversar, por exemplo, sobre terrorismo e o problema do terrorismo no Brasil. Realidade internacional impõe ao Brasil que decida onde e como quer estar nas próximas décadas. Nós temos que pensar nisso e é isso que nós, em defesa nacional, é com isso que nós nos preocupamos. Pensar estrategicamente, portanto, é fundamental e não só em defesa. Quando pensarmos em defesa, temos que pensar num aspecto mais amplo e conjugar os nossos interesses, as nossas preocupações, os nossos objetivos estratégicos de defesa com outros, como da área econômica, infraestrutura, educação, fundamental para se pensar num país grande. De toda maneira, em termos de defesa, o que o país precisa fazer é adequar-se à realidade internacional, é recuperar a capacidade de suas forças, que em razão dos problemas orçamentários, que já assinalei para as senhoras e para os senhores, ficou numa situação muito delicada, né? E desenvolver a sua base industrial de defesa. O Brasil já teve a 5ª indústria de defesa do mundo. Hoje nós estamos recuperando o tempo perdido, mas com esses contingenciamentos é muito complicado falar de base industrial de defesa. Bom, e nada mais nós estaremos a fazer do que tentar recuperar o tempo perdido. Muito ainda há a ser feito, mas a gente tem, como eu digo no Brasil, a gente tem que voar alto. E para concluir, já que eu estou falando em voar, eu não sei se as senhoras e os senhores conhecem esse grande brasileiro, talvez um dos maiores brasileiros da nossa história. Hoje é 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, mas também é dia no Brasil da libertação dos escravos, e como bom monarquista eu tenho que fazer uma ponte com relação a isso. Sim, nós somos 12 milhões de monarquistas no Brasil, é a população de Portugal quase, não é? Vocês são... Pronto, nós temos mais monarquistas
no Brasil do que a população de Portugal. Mas esse senhor Alberto Santos Dumont era muito... Hoje é 13 de maio e é dia da libertação dos escravos no Brasil, que foi feito durante o Império por uma princesa, Princesa Isabel, que era muito amiga de Santos Dumont. E Santos Dumont é conhecido como o homem que criou o avião. Aí alguns vão me dizer, os irmãos Wright. Eu costumo dizer o seguinte: tem algum vídeo dos irmãos Wright voando de avião? O primeiro voo deles? Não tem. Mãe não serve de testemunha. Aqui também em Portugal não, né? Não adianta botar a mãe como testemunha. Mãe não serve de testemunha. Eu não tenho nenhuma foto dos irmãos Wright voando com flyer. Outra coisa, catapultado até vaca voa. Eu digo isso para os amigos americanos. Catapultado, vaca voa também. Né? Esse cidadão botou um avião para voar em Paris com milhares de pessoas assistindo, inclusive a Princesa Isabel. E esse cidadão é um dos grandes gênios brasileiros do século XX, e ele dizia o seguinte, ó: não se espante com a altura do voo, quanto mais alto, mais longe do perigo. Quanto mais você se eleva, mais tempo há de reconhecer uma pane. É quando se está próximo do solo que se deve desconfiar. Por isso que a gente deve voar alto, e esse cidadão tinha experiência efetiva com o voo. E ele dizia também isso: na luta pelo progresso, só vale o sucesso. Eu queria concluir. Isso aqui são o professor Jorge Bacelar perguntou dos meus livros, isso aqui são alguns dos nossos livros na área de inteligência, né? Só para ficar a mensagem subliminar na mente das senhoras e dos senhores, né? Mas eu gostaria de agradecer novamente pela paciência e pelo convite. Obrigado.